Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa lição de número 8 e o tema de hoje, os 10 mandamentos. Então nós vamos estudar o capítulo de número 20 do livro de Êxodo, e é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre, onde nós já chegamos até aqui, o capítulo de número 20, onde a gente vai trazer algumas lições, sobre os 10 mandamentos. E nós vamos sair desta aula, ou desta videoaula, bem informado acerca dos 10 mandamentos. Nós vamos perceber que os 10 mandamentos, eles vão, a gente vai destacar que eles vão, ou precisam ser entendidos em duas linhas. Primeiro, na linha vertical, que é aqueles mandamentos direcionados entre nós e Deus. Depois, horizontal, no sentido com os nossos semelhantes. A gente vai ver que todos os 10 mandamentos, eles têm essa essência. Mas a gente também precisa destacar, quando a gente fala da lei de Deus, não é só aqui os 10 mandamentos. A lei de Deus é os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio. Esses são os 5 livros de Moisés, portanto, toda a lei do Senhor. Porque a lei de Deus, ela existe, pelo menos 613 preceitos. Desses 613 preceitos, 365 preceitos para que nós, num sentido positivo, e já os outros num sentido negativo. É isso que a gente precisa destacar antes de entrar nesta lição falando sobre os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é conhecido também como o decálogo, que a gente vai ver aqui, que é uma palavra grega, que significa 10, e aí logos, ou as 10 palavras. Então esse é o significado do significado aqui, 10 mandamentos. É isso que a gente precisa também destacar. A gente ainda vai ver que os 10 mandamentos, eles são um tipo de proteção, de prevenção, para que a gente, ou para que a nação, pelo qual foi entregue, eles pudessem viver felizes, alegres, em comunhão uns com os outros e com o próprio Deus. Então a gente vai ver que o objetivo desses 10 mandamentos era agora reger aquela nação a viver de uma forma feliz, com uma lei. Era uma nova nação, então precisava de uma constituição. Então os 10 mandamentos é um tipo de constituição do povo hebreu. A gente percebe que o capítulo que vai narrar a entrega, ou vamos dizer que a constituição da lei de Deus, a instituição, a promulgação, a gente vai ver que ali muitas pessoas vão morrer, porque vão se curvar diante do bezerro de ouro, e aí já é o assunto da próxima lição, da lição de número 9. Mas a lição de hoje é só a gente destacar aqui a questão dos 10 mandamentos. A gente vai ver que nesses 10 mandamentos existem mandamentos que são morais e mandamentos que são cerimoniais. E aqui o comentarista da nossa revista, ele vai fazer, ou vai destacar aqui uma lista de alguns que são cerimoniais. Como, por exemplo, ele vai citar aqui a guarda do sábado, a festa anual, que era a Páscoa, e aquelas festas, como, por exemplo, a festa de Pentecoste, a festa das primícias. Então, todas essas leis cerimoniais não precisam hoje ser guardadas pela igreja, pelo povo de Deus, porque todas elas já tiveram o seu fiel cumprimento na pessoa de Jesus. Como, por exemplo, aquela festa da expiação dos pecados. O Cristo ele já foi expiado na cruz do Calvário pelo pecado de toda a humanidade. Então, essas leis, elas eram aí tidas como cerimoniais. Então, não tem como a gente cumprir algo que é cerimonial. Então, a gente precisa também destacar acerca dos 10 mandamentos, que ele é um tipo de antídoto contra a nossa velha natureza. Se a gente observar os 10 mandamentos, eles têm esse propósito, de sempre
nos deixar em paz com Deus, em primeiro lugar, que vai ser aí os 4 primeiros mandamentos, com os nossos semelhantes e com nós mesmos, né? Nós precisamos ter essa paz. Então, a gente, cumprindo fielmente esses mandamentos, a gente vai ter ou encontrar e viver essa paz, vivenciar essa paz. É isso que a gente precisa destacar. Lembrando os irmãos que quando a gente fala sobre os 10 mandamentos, a gente precisa destacar que eles são importantes, ainda para a igreja contemporânea. Porque quando a gente vai falar sobre a lei de Deus, a gente precisa destacar que Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, que a lei de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é santa e ela é espiritual. Então é algo que não pode ser lançado no esquecimento, porque a lei de Deus, ela foi enviada pelo próprio Deus por intermédio de anjos e de Moisés, unicamente para preservar a humanidade, para guardar aqueles que estavam ali debaixo da proteção ou da obediência a essa lei. E a gente vai ver que a lei, ela não vai ter esse propósito de salvar, né? A gente sabe disso, a gente ensina isso todos os dias nas nossas igrejas, que a lei, ela não salva, mas ela aponta, ela pega na mão como um aio e leva para quem é capaz de salvar, que é a graça, né? Que é a pessoa bendita de Jesus. Então, a lei, ela teve importância para a nação dos hebreus e ela ainda tem essa importância para nós como povo de Deus, como nação santa, povo aí escolhido por Deus para guardar aí, ou vamos dizer que promulgar, né, a paz de Deus para este mundo. Nós precisamos também entender que os 10 mandamentos, eles servem para nós como um alerta, para a questão da moralidade de Deus. Porque a lei de Deus, já falei aqui, que são os 5 primeiros livros, se você for ler, você vai encontrar 613 preceitos. Todos esses preceitos, eles vão falar, vão trazer, ou vai estar embutido neles algo sobre a moralidade de Deus. Que Deus é um Deus moral. E assim, Ele quer que todos os seus servos assim também o sejam. Assim como Deus quer que todos sejam santos, porque Ele é santo, Ele também precisa, né, que nós sejamos aí seres morais, seres que têm aí um padrão. Então, os 10 mandamentos é um padrão para que todos nós olhássemos para Ele e percebêssemos a nossa condição, se nós estávamos fora da moralidade ou dentro da moralidade de Deus. Então, a gente precisa também, aqui, antes de entrar na introdução, preciso destacar que nós precisamos, na nossa lição, né, na nossa, vamos dizer que na explanação em sala de aula, a gente precisa contextualizar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são necessários para os dias de hoje. Eles são urgentes e eles se fazem algo ainda que a gente tem que olhar com um olhar de perspectiva positiva, porque tem muitos crentes hoje que, por falta de conhecimento, acaba que ignorando os 10 mandamentos, achando que porque aceitou o Evangelho, os 10 mandamentos têm que ser apagados. E, na verdade, não é bem isso. Nós ainda, se vivermos obedientes, se amarmos o Senhor como Ele disse que nós devíamos amar, e estar nele, com certeza nós estaremos guardando os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles não vão ser pesados para nós observarmos, para nós seguirmos, se nós estivermos verdadeiramente em Cristo. Agora, estar em Cristo não significa que nós devemos ignorar, que nós não devemos fazer caso, né, e atropelar esses 10 mandamentos. Então, já bem instruído acerca da importância e da relevância dos 10 mandamentos, nós vamos passar agora para o nosso textuário, que se encontra em Êxodo, capítulo de número 20, e o versículo 1, que diz: Então falou Deus todas estas palavras. Que palavras foram essas? Os 10 mandamentos. A gente vai ver que Deus
ele vai iniciar falando essas palavras, que somente ao Senhor nós deveríamos adorar. E a gente vai perceber que essas palavras, vinda de Deus, ele vai falar e todo o povo vai ouvir. Depois, Moisés vai estar com essas palavras nas pedras, para que não houvesse nenhuma dúvida de que esse decálogo tivesse vindo das mãos do próprio Deus. É onde a gente vai ver que o povo mesmo, eles vão, de uma certa forma, pedir a Moisés que o Moisés falasse com Deus e não eles, porque eles estavam temendo. É onde Moisés vai animar eles, dizendo que Deus não veio para matá-los, mas para ensiná-los. Vamos agora à nossa verdade prática, que diz: os 10 mandamentos formam o sustentáculo ético fundamental da civilização humana. Então nós vamos ver que os 10 mandamentos, ele tem a sua importância, tanto para a nação pelo qual ele veio, que é a nação dos hebreus, como para a igreja, como para toda a humanidade. Esse 10 mandamentos, ele forma, vamos dizer que toda essa base ética e fundamental para que uma civilização ela seja fundamentada. Porque uma civilização que ela não obedece esses 10 mandamentos é uma civilização que ela vai ser extinguida. Lembra das civilizações que já passaram aqui pela América do Sul, que já tiveram rastros em outros continentes e foram extinguidas, não existe mais, exatamente porque eles não guardaram os 10 mandamentos, porque eles não tinham conhecimento acerca dos mandamentos. Então, as nações que conhecem os 10 mandamentos, elas subsistem, porque estão fazendo ou obedecendo uma ordenança, um princípio que vai gerar vida, que vai gerar estabilidade. É isso que a gente precisa destacar. Então, se um crente, um cristão contemporâneo, ele quer ser alguém bem-sucedido, ele quer ser alguém que tem uma vida longeva, tem que estar enquadrado aqui nos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, ele dá essa proteção, ele dá essa garantia para aqueles que ainda o obedecem. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos em si. O primeiro tópico, a gente vai ver o seu autor é Deus. Aqui, nesse tópico, a gente precisa destacar que a origem dos 10 mandamentos veio do próprio Deus. Foi naquele episódio onde Moisés ele vai subir para o monte, vai passar 40 dias, o povo lá embaixo do monte vai entender que Moisés não vai mais voltar e vai forçar a barra ali com Arão, onde Arão vai pegar o ouro deles, lançar no fogo e vão fazer ali um bezerro de ouro e eles vão se prostrar. Então vai ser naquele momento onde Deus vai entregar a Moisés os 10 mandamentos. Então a origem, a autoria dos 10 mandamentos é divina, é espiritual, é santa, é algo que não pode ser negado, porque veio do próprio Deus. Então a gente precisa destacar aqui nesse primeiro tópico, quando fala sobre o autor é Deus, que não há espaço para a pessoa ter um entendimento de que esses 10 mandamentos é um fruto da concepção da mente ou do coração de Moisés. Não. Os 10 mandamentos, eles vieram de Deus. O segundo tópico, sua importância. Aqui a gente vai ver nesse tópico que os 10 mandamentos eles foram importantes porque a partir deles a gente vai ver que ele vai servir de base para ser erguido o edifício de toda a lei de Deus. É onde vai ser preenchido ali os 613 preceitos. É onde a gente vai ver que a partir dessa base dos 10 mandamentos, como por exemplo o mandamento não matarás. Quando a gente vê naquele mandamento ali, aí a gente vai ver que vai ter alguns incisos que vai ser acrescidos. É onde a gente vai ver que o não matarás, ele vai ser analisado em outras perspectivas.
Por exemplo, a questão da morte, né, por acidente. Se alguém matou alguém por acidente, a gente vai ver que mais na frente Deus vai mandar o povo, quando eles entrarem na Terra Prometida, ter as cidades de refúgio para resguardar a vida daquele que acidentalmente tirou a vida do seu irmão. Então não vai haver condenação para essa pessoa. Então o que eu quero levar à compreensão dos irmãos é que os 10 mandamentos, a partir dele, ele é a base, a partir dele vai se sustentar, né, todo um edifício aí de preceitos, né, que vai ser preenchido as lacunas, né, para que não haja brecha nesses 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, eles vão ser princípios. Aí os preceitos, eles vão ser como se fossem regras, como se fosse aí algo que venha compactar, né, os 10 mandamentos. E é exatamente onde os fariseus e os escribas eles vão errar. Eles vão deixar de lado os 10 mandamentos e aí eles vão se agarrar mais nos preceitos. Porque alguns dos preceitos são humanos, mas já os 10 mandamentos ele veio de Deus. É onde Jesus vai reprovar a atitude dos fariseus da sua época, dos sacerdotes e também dos escribas. É isso que a gente precisa destacar, que os 10 mandamentos, eles foram importantes para a nação dos hebreus. Ele é importante hoje para a igreja contemporânea e continuará sendo importante. Terceiro, relação com o Novo Testamento. A gente vai ver nesse tópico que os 10 mandamentos, eles se relacionam, com o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que é a base do Decálogo, ele vai aparecer no Novo Testamento. Vai haver essa interligação, né? Essa conexão entre o Antigo e o Novo, entre o Novo e o Antigo, com relação aos 10 mandamentos. E isso é uma prova da veracidade e de que os 10 mandamentos eles são importantes. A gente vai ver que todos os profetas de Deus, todas as gerações que entraram na Terra Prometida, todos eles atentaram para os 10 mandamentos. Foram bem-sucedidos porque entenderam a questão de que os 10 mandamentos, eles deviam ser guardados e repassados para as gerações futuras até chegar no Novo Testamento. E a gente vai ver que ele vai continuar avançando. A igreja primitiva, quando guarda, os ensinamentos, as doutrinas dos apóstolos, ela também guarda os 10 mandamentos. Vamos agora passar para o ponto de número 2, que nós vamos falar sobre os mandamentos verticais. Aqui nesse ponto a gente vai ver os mandamentos que eles tratam acerca de Deus. O primeiro é não terás outros deuses, o segundo, o uso do nome de Deus e o terceiro, o sábado de descanso. Aqui eu acredito que os irmãos não têm nenhuma dúvida com relação ao primeiro e ao segundo tópico, que é o não terás outros deuses e o uso do nome de Deus em vão. Mas para não passar por cima, a gente precisa dar uma pincelada de que Deus, quando ele se manifestou ao povo, ele se manifestava como uma coluna de fumaça, como uma nuvem, que protegia ali o povo, e durante o dia era aquela nuvem que guardava o povo do calor. Durante a noite era uma coluna de fogo ali que aquecia o povo. Mas nunca Deus se apresentou para aquele povo em uma forma para que o povo não viesse pecar, não viesse fazer um desenho de Deus, uma estátua e começar a adorar. E a gente vai ver que mesmo assim Deus não se revelando em uma forma de homem para aquele povo, eles ainda criaram na mente deles falsos deuses. E não vão ser poucos os servos de Deus que vão entrar por essas veredas, por esses caminhos aí da idolatria. E aonde, aqui na lei de Deus, a idolatria era pecado. Era um pecado que condenava a morte. Então a pessoa que era tido como idólatra, ele pagava com a própria vida por desobedecer esse mandamento que está aí na ordem vertical. Segundo, o uso do nome de Deus. Aqui na lição a gente vai ver que
que o comentarista ele vai falar sobre o tetagrama, ele vai falar sobre Yahvé e outras expressões que vão falar sobre Deus. Mas o nome de Deus, ele se perdeu, né, no tempo aí, para que não houvesse pronúncia, para que o povo não viesse pecar falando o nome de Deus em vão. Mas a gente vai ver que Deus ele ainda pode ser conhecido ou chamado como nós o fazemos hoje, de Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. E a questão do sábado, de descanso, a gente vê que ele está aqui em uma, vamos dizer que em uma escala de algo que é cerimonial. É vertical, porque eles guardavam para o Senhor, mas é também cerimonial, ou seja, não tem nenhum efeito para nós na atualidade, porque aqui esse sábado era um símbolo do que Cristo seria para a humanidade. Então o sábado da humanidade é o próprio Cristo. Ele é o próprio descanso para todo aquele que está cansado. Lembra quando Jesus lá em Mateus 11, e o versículo 28, que ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados. Ele estava dizendo que ele era o descanso, que ele era o sábado. E lá no Evangelho de João ele vai dizer que ele é maior do que o sábado. Então a gente vai ver que o próprio sábado aqui era um simbolismo cerimonial, se cumpriu na pessoa de Jesus. Terceiro ponto da lição: mandamentos horizontais. No segundo ponto a gente viu o horizontal, entre o indivíduo e Deus. Agora a gente vai ver entre o indivíduo e seus semelhantes. Esses mandamentos horizontais vai falar acerca do primeiro mandamento com promessa, que é a obediência ou a honra que nós devemos prestar aos nossos pais para que nós venhamos aí ter uma vida longeva, em paz. É uma velhice, é uma proteção para que nós venhamos ter uma velhice assegurada, de paz, de descanso. Então esse é o primeiro. Segundo, não adulterarás e não furtarás. Esses dois mandamentos aqui, que a questão do adultério e também de furtar. São dois pecados aonde a gente é exortado, tanto os hebreus da época como da igreja contemporânea exortado a não viver nessa prática, a não cair nessa prática. Lembrando que o adultério, ele antes de ser consumado, ele nasce aqui. É aonde Jesus ele vai trabalhar isso lá no Sermão do Monte, na questão preventiva, porque ele vai dizer que o homem que olhar para uma mulher com um olhar indecente, ele já cometeu adultério. Então, o adultério primeiro nasce na mente. É aonde a gente deve se precaver, é aonde a gente deve estar na preventiva. Assim também como a questão do furto. Ninguém rouba por impulso, sempre rouba e antes consome esse pecado na sua mente, produz ou reproduz. Então a gente vai agora para o último tópico: não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Aqui a gente precisa destacar que esse não dirás falso testemunho é a mesma coisa da mentira. Tem muita gente quebrando esse mandamento, achando que uma mentirinha não faz mal, não prejudica, e é onde a gente é exortado a não cair nesse erro de dizer falso testemunho. A gente vê que a sociedade contemporânea ela está pervertida, e nesse aspecto de falso testemunho a gente não encontra dificuldade para encontrar uma pessoa que é uma testemunha falsa, porque aqui nessa época, na lei de Moisés, no contexto que foi escrito, para uma palavra ser verdade precisava de 2 testemunhas, e uma das testemunhas não podia mentir. E o terceiro aqui, e o último, não cobiçarás. Essa cobiça é no coração, só quem vê é Deus. Ninguém pode ver, é algo que é invisível ao olho humano, só Deus vê. Mas Deus que conhece a entranha dos corações, Deus está dizendo: não cobiçarás. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.